E o desfile, que fez homenagem a Lula, repercute agora na Justiça. Um dia após a apresentação da Acadêmicos de Niterói, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, parlamentares e partidos de oposição anunciaram uma ofensiva judicial contra o evento. Ao menos 12 ações foram protocoladas para questionar pontos do espetáculo. As iniciativas citam possíveis casos de propaganda eleitoral antecipada, abuso de poder político e econômico, uso indevido de recursos públicos e até alegações de preconceito religioso contra evangélicos retratados no enredo. Nos bastidores, o governo Lula avalia que neste momento o desgaste tende a ser mais político do que jurídico. Aliados do presidente consideram que a ala que representou evangélicos com fantasias de latas de conserva foi o maior erro estratégico do desfile. A leitura é de que a abordagem aprofundou o distanciamento entre a esquerda e um segmento religioso mais refratário a Lula dentro do eleitorado. Eduardo, eu achei que esse debate ia terminar ontem, mas o assunto está rendendo e agora na Justiça. Bom dia para você. Bom dia a você, a todos. Ô Júnior, lembra do que esse seu interlocutor disse aqui ontem? O pior é que agora até o filho mesmo vai se falar outra coisa, ou seja, dizem que o Brasil só trabalha depois do carnaval. Não vai ser dessa vez. Vamos ficar falando esse trem. Como nós vamos falar nisso muito aí pra frente, mais na frente eu comento. É assim? Agora vai ser um disse-me-disse, uma ação pra cá, outra pra lá, até fevereiro acabar. E aí, Leonardo Bortoleto, como é que você está olhando para essa história? Agora, o negócio ficou um pouco mais sério, né? Justiça com possibilidade de complicar a vida do presidente Lula em ano eleitoral. Bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, os amigos da bancada, os ouvintes da Itatiaia. Não era de se esperar e não acredito que só teremos 12 ações. Teremos várias outras. Quero tratar em separado essa questão dos evangélicos, foi uma tremenda falta de respeito. Não dá para jogar isso especificamente, juridicamente, no colo do presidente Lula, mas dá sim para poder fazer disso uma punição exemplar para a escola de samba, porque liberdade não é aquilo que foi passado na Marquês de Sapucaí. Sobre a questão do presidente, a gente tem que lembrar que o que a legislação diz é que tanto o realizador quanto o beneficiário de uma propaganda eleitoral antecipada e assim comprovado, eles são condenados. As condenações, elas vão... eu vi vários juristas dizendo que a condenação ela é leve, a multa é leve, até fazendo alusão ao que aconteceu na eleição municipal, porque Lula e Boulos, se não me engano, foram punidos com essa multa pequena. Mas não é o que também uma outra parte importante dos juristas brasileiros também deixou claro ontem. Diz que, inclusive, o tamanho do impacto publicitário pode ser a régua da medida do TSE. Lembrando, o TSE disse que não ia fazer censura prévia. A pergunta agora é a seguinte: a censura prévia não aconteceu, o conteúdo está colocado. O que achou o TSE de tudo que estava lá? E aí, William Travassos, depois que a gente está olhando com um pouquinho mais de distância, né, que já mastigou um pouquinho o assunto e agora com o assunto na Justiça, qual que é a sua visão? Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Tá tudo certo, né? A turma que não gostou vai entrar na Justiça e vai falar, vamos lá, vamos discutir isso lá na frente. Eu acho que isso é democracia, tá tudo bem. O que a gente viu foi a construção da figura do herói, do Lula, né? Isso foi contado no enredo. Desde o início que ele chega em São Paulo, a sua luta, o homem que acabou com a ditadura, enfim, criaram a figura do herói no enredo dessa escola de samba, fizeram uma propaganda antecipada com o nosso dinheiro. Eu só espero que a população consiga analisar isso sem o viés ideológico e emocional. É assim, o senhor era a favor, né, de um pré-candidato usar dinheiro público para contar a sua história no maior carnaval do mundo com o seu dinheiro? Isso para o senhor que está me acompanhando agora, para a senhora, isso é propaganda antecipada na sua visão? Porque assim, eu não vi ninguém de esquerda reclamar disso. Claro que não. Porque o objetivo é afundar a direita, acabar com o bolsonarismo, e tudo bem, ok. Mas a gente não pode ficar calado
quando eu vejo um sujeito colocando dinheiro na escola de samba para contar a sua história. Não dá para... Eu não concordo com isso. Quer usar o dinheiro público, vamos usar para o bem da sociedade, mas não ficar contando historinha de presidente da República para se autopromover. Silvana Lobo, você é operadora do direito aqui da bancada. Ontem a gente falou um pouquinho sobre isso no Chamada Geral, mas agora a novidade é que são pelo menos 12 ações na Justiça contra essa história. Bom, foi propaganda eleitoral ou não, hein? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos aqui da bancada. Bom dia aos carnavalescos e não carnavalescos que nos ouvem. Ô, Júnior, foi o que a gente comentou ontem. Veja bem, quando o carnaval começa para nós, ele está terminando para a turma da escola de samba, que é com a grande apoteose e na praça da apoteose, porque tudo foi preparado para aquele momento. Então, se há de convir, o carnaval do ano passado foi em março. Em março, essa equipe aí de Niterói, que classificou para o primeiro turno, né? Vamos dizer, para a elite do samba, especial, que grupo especial do Rio, já procurou o presidente Lula e falou: olha, nosso enredo vai ser fazendo a sua história. E é óbvio que ele teve que concordar. Igual a Rita Lee foi homenageada, eles procuraram Roberto Carvalho. Igual o Ney Matogrosso foi homenageado, eles procuraram ele. É óbvio que isso tem que ser procurado. Então é evidente que ele sabia disso. E isso foi o que a gente discutiu ontem. Olha, eu não vi problema nenhum na realização do evento, mas o momento político era bom para isso. O país está numa divisão, numa brigaiada, já não é de hoje. Por que não deixou isso pro ano que vem? Falaram assim, não, vamos fazer esse trem no ano que vem. E aí, Júnior, o que acontece? Não foi só a história dele que foi contada. Porque se contasse a história dele, ele, os familiares, indo lá no Pau de Arara, vindo lá do Nordeste, a luta da mãe dele, os irmãos dele, os filhos, e como foi, até ele chegar, o corte do dedo, até ele chegar a presidente da República, maravilhoso. Mas a gente teve toques ali, necessariamente envolvendo o Bolsonaro. O que o Bolsonaro tem a ver com a vida do Lula? O que o Bolsonaro teve a ver com a prisão do Lula e o que a prisão do Bolsonaro hoje tem a ver com a vida do Lula? Então você vê que tem um aspecto muito político que foi levado ali. E aí é o que foi dito. O problema todo o Bortoleto já falou isso. Quem vai decidir, porque realmente o TSE não poderia proibir. Nós não temos nem censura específica, nem censura geral. Ué, vocês vão poder fazer. Eu só tenho como analisar se foi depois que vocês fizerem. Agora, saibam que tem consequências. Agora, quais são as consequências, gente, para propaganda antecipada? De 5 mil a 25 mil, essa é a multa. Isso aí, como se diz, vale até a pena, o famoso valer a pena. Ah, é só isso? Vale a pena. Vamos fazer aí que paga 25 mil, tá tudo certo, tá? O grande problema é porque não entra só isso, entra a discussão, aí sim, do abuso do poder econômico, que é o uso do dinheiro público, e num lugar público. Não foi isso que acarretou a inelegibilidade do Bolsonaro? Que foi uma ação pública feita com dinheiro público em lugar público? Agora, o que vai depender? Vai depender daquilo que os ministros do TSE votarem. Não, achei que ficou só no cultural, achei que não teve problema nenhum. Aí é o famoso achei, né? E a caneta é deles, nós vamos ter que ver isso aí. Mas aqui, aprendizados que não se tem. Eu me lembro de Itamar Franco com a Lilian Ramos sem calcinha, num desfile de carnaval de alguns anos atrás. O presidente da República já devia ter visto isso. Dá encrenca, gente. Não mexe, não. Dá encrenca. Agora, a Silvana pergunta... Muito encrenca. Qual é a função, né, de expor o Bolsonaro nisso? Para todo herói, você precisa do anti-herói, você precisa do vilão. A narrativa não seria tão completa se eu não tivesse a figura do palhaço, do criminoso, né? Porque foi assim que ele foi retratado. E aí eu preciso do herói para salvar o Brasil, que é o Lula. Ok, bacana. Tá, e não outra é propaganda, coisa, não. Eu não vi no enlatado esse reconhecimento aí todo, que seria com os evangélicos, não. Com os conservadores, uma família conservadora, uma família doriana, feito se dizia, todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo... Porque a gente tem conservadores de todas as religiões. Então eu não achei que foi específico para essa finalidade, não. Mas aí é o que eu tô dizendo, gente, é o que eu achei, né? Eu não sou ministro, então o que eu acho não interessa.